Olá, bem-vindo ao podcast do Projeto MEM News. Neste episódio vamos ouvir a professora doutora Marialva Carlos Barbosa, pesquisadora do CNPq, cientista de nosso estado da FAPERJ e da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Considerada uma das principais investigadoras na área da história oral, Marialva Barbosa falou sobre a entrevista, uma técnica que considera como um diálogo de uma escrita comunicacional com documentação memorável numa história do jornalismo. Eu acho que a gente faz uma coisa que eu chamo entrevista comunicacional, que é uma mescla da metodologia da história oral com as nossas vidas. Nós somos normalmente jornalistas, e jornalista tem como ferramenta principal de trabalho a entrevista, e ele desenvolve uma série de expertise na realização dessa entrevista que não vai estar longe no momento que ele faz uma entrevista que ele anuncia como de história oral. Era como se ele tivesse apartado a vida dele da forma como ele habitualmente faz entrevista. O objetivo, então, dessa breve comunicação é mostrar como as entrevistas são importantes para construir essa história do jornalismo, ainda que no processo de documentação memorável, essas questões e distorções, outras devam ser consideradas desse ponto de vista metodológico. A entrevista faz parte, normalmente, da nossa prática profissional, mesmo quando a gente se desloca do fato de ter sido jornalista, como eu digo que fui no século XIX, para 4 décadas de ensino universitário. Marialva Barbosa fala também sobre a construção da história a partir dos personagens vivos e como esta metodologia envolve tanto o investigador como o documento, ou seja, os participantes ouvidos ao longo das pesquisas. Mas há outras questões. A primeira delas é que a memória não é história. A memória se produz sempre num lugar posicionado, sujeita às interferências do presente e às posições do lugar aonde o sujeito histórico fala. É desse lugar que o entrevistado, então, vai lembrar o passado, que é sempre reconstrução a partir das questões que se colocam no presente. Essa relação entre tempos, do passado até o presente e do presente ao passado, governa as reflexões da comunicação, que aborda, então, as possibilidades metodológicas de uma história do jornalismo, utilizando como fonte o possível passado. Essa ferramenta introduz a noção de diálogo na produção de uma escrita. Há sempre um gesto das palavras do outro ecoando como texto final da nossa pesquisa. Mesmo que essas palavras não apareçam claramente no texto, o que conduzirá a narrativa será sempre essa presença no momento em que ela se deu, incluindo o que existia em torno, os passos que ficaram ecoando, a forma como se estabeleceram trocas e vínculos na realização dessas conversas, que é assim que o jornalismo faz. Então, a entrevista se configura, portanto, como uma conversação, ou seja, como um momento em que o outro, gradativamente, paulatinamente, vai pela fala se construindo como persona para aquele que pergunta. Muitos autores consideram a entrevista como a técnica por excelência da investigação social, ou seja, o nosso tubo de ensaio, sendo semelhante nas ciências humanas e sociais aos experimentos, das chamadas ciências duras, da química, microbiologia, etc. Nos estudos de comunicação, a entrevista como ferramenta para a pesquisa metodológica filia-se reiteradas vezes até uma certa fixação aos pressupostos metodológicos da história oral. Assim, ao fazer as chamadas histórias de vida, que é uma das possibilidades que a história oral nos coloca, como fonte para a construção da pesquisa, a meu juízo, 2 aspectos devem ser considerados. Em primeiro, e o mais importante, a entrevista se torna um diálogo com os vivos e não com os mortos, já que a história está acostumada a produzir diálogos, maravilhosos diálogos com os mortos. O segundo é a ação viva da memória na produção dos dados empíricos.
É uma metodologia centrada no movimento de ouvir o outro, permitindo conhecer a história vivida pelos atores vivos, as chamadas testemunhas. A entrevista, então, é um diálogo comunicacional, resultado de um encontro possibilitado pela pesquisa de campo. Portanto, não é qualquer projeto que se adapta a ela. É preciso destacar os conteúdos da memória, evocados e organizados, num diálogo sempre ativo entre entrevistado e entrevistador. Há que se observar ainda duas táticas fundamentais para a construção metodológica das chamadas histórias de vida, seja ela de natureza profissional ou não. A instauração da confiança, que resultará na partilha e abertura das profundezas da memória. Então, para isso, na história, há várias técnicas, há a preparação, há a possibilidade de previsão da ausência das falas, há esse diálogo que restaura a vida desde o tempo da avó do sujeito, para ele ir lembrando e abrindo a sua memória paulatinamente, né? Então, a abertura dessas profundezas da memória e dos sentimentos, a realização de encontros prévios para conhecer outros personagens, estabelecer laços duradouros e criar possibilidades de caminho. Às vezes a gente vai 5, 6, 7 vezes antes de realizar propriamente a entrevista. Então, o local da entrevista também é fundamental. Esses lugares interferem nas lembranças que se produz no entrevistado, sendo fundamental para a eclosão do que permanece adormecido. Para além do mais, a investigadora explica como o diário de campo é importante para estabelecer o contexto da entrevista. As entrevistas vão se entremear, portanto, sempre com impressões de lembrança do próprio entrevistador. As descrições que figuram, né, no diário de campo, outra ferramenta fundamental para a produção das observações em relação aos espaços, os territórios onde se realiza a pesquisa, passam a ser parte importante das chamadas impressões memoráveis, que misturam e produzem interações entre o pesquisador e o entrevistado e não distanciamento. A escolha dos entrevistados e a própria condução da entrevista são dois momentos importantes. O pesquisador está presente o tempo todo no diálogo que se estabelece, inclusive nas impressões da lembrança do entrevistado, aquilo que ele vê e o que imagina. Aspectos aparentemente sem importância podem ser significativos para marcar temas e referências que vão surgindo nesse diálogo produzido entre entrevistador e entrevistado durante a entrevista. Marialva Barbosa conclui falando sobre a necessidade de buscar as memórias particulares para encontrar a memória de um grupo. A pesquisadora usa como exemplo jornalistas que entendem muitas vezes que a sua história de vida só começa a partir do momento que cruzam a sua experiência com os colegas de redação. Assim, para ultrapassar as idealizações e cristalizações, é preciso deixar o entrevistado falar, rememorar da mais antiga lembrança na sua história pessoal, para chegar paulatinamente ao instante que ele entra no mundo do jornalismo, para o qual a pesquisa está direcionada. A técnica enseja que o passado remoto abre brechas de lembrança duradouras, trazendo o passado do mundo do jornalismo repleto de significações e dados de um mundo possível. Os relatos de vida é sempre singular, único, mas essa história individual refere-se a uma narrativa comum e partilhada, sendo assim produto também da expressão do grupo. O método propõe, portanto, um paradoxo epistemológico. Considera cada homem na sua síntese individualizada e ativa e elimina a distinção entre o geral e o particular de um indivíduo. Esses relatos de resultado do diálogo comunicacional entre o pesquisador e o entrevistado produzem um material que exprime implicações coletivas, históricas, presentes nas trajetórias individuais. Tentam captar a relação dialética entre indivíduo, grupo, indivíduo sempre produto da história e, ao mesmo tempo, produtor da história.
São histórias de vida que tornam acessível o particular, o marginal, as rupturas, os interstícios, os equívocos, permitem ver a espessura da vida, de um mundo sendo construído pelo comum humano, nas suas diversidades e contradições. Os relatos são atividades comunicacionais, dialógicas, feitas de encontro e de acasos. E assim terminamos este podcast sobre a participação da professora Marialva Barbosa na Conferência Internacional História da Comunicação e do Jornalismo. Este podcast foi produzido a partir dos vídeos disponibilizados no canal do YouTube do projeto MEM News. Apresentação de Ana Gabriela Nogueira, produção e edição de Patrícia Weber, coordenação do projeto MEM News de Jorge Pedro Sousa, uma produção de um laboratório de rádio, imprensa e hipermídia da Universidade Fernando Pessoa.